E uma coisa que eu sempre desejo para as pessoas, e estou escrevendo para você aqui, é paz e prosperidade. Você sempre deseja isso, né? É o que eu desejo para as pessoas, porque é tudo que a gente precisa. Aliás, esse livro são Princípios Milenares, 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Só é possível ter paz e prosperidade, que é tudo que o ser humano precisa. Pensa em qualquer coisa que você quer, qualquer coisa que o Caio quer, ou que qualquer um que está me escutando quer, tem a ver com paz e prosperidade. Ah, eu quero comprar a casa própria, prosperidade. Eu quero resolver meu problema no casamento, paz. Eu quero que o meu filho se arranje porque eu não sei o que, paz. Ou é paz ou prosperidade, porque o ser humano está sempre buscando duas coisas. O quê? Ou fugir da dor, ou conquistar o que ainda não tem. Uau. O que é fugir da dor? Paz. O que é conquistar o que ainda não tem? Prosperidade. Então pronto, está resolvido. Tudo que o ser humano precisa para estar bem na Terra, nessa peregrinação terrena, nesse livro eu chamo a nossa vida na Terra de peregrinação terrena. O que é uma peregrinação? É um tempo que você está caminhando num lugar. Boa. A gente está caminhando por um tempo aqui. Sim. E para essa peregrinação ficar mais leve, nunca será fácil. Mas para ficar mais leve, você precisa cumprir princípios. E o que são princípios? Princípios são códigos espirituais que estão dando certo há milênios. Uhum. Número 1, são atemporais. Funcionam em qualquer estação, em qualquer tempo, em qualquer época. Não são moda. Por exemplo, o princípio da verdade. Falar a verdade e ser de verdade, há 2000 anos era verdade, hoje é verdade, daqui a 500 anos será verdade. É atemporal. Perfeito. Segunda característica, ele é universal. Dá certo na China, dá certo na África, dá certo na Europa, dá certo no Brasil, nos Estados Unidos. Falar a verdade é verdade em qualquer lugar, não muda conforme a região. Uhum. Então é universal. Uhum. Terceiro, não tem nenhuma lei contra. Eu não posso ensinar algo que tem uma lei que me proíba de fazer. E quarto, tem que ter uma base milenar. Tem que estar escrito em algum lugar que está dando certo há milênios. Nesse caso, é a Bíblia. Então, os princípios milenares são códigos espirituais que estão dando certo há milênios. E a gente não precisa ficar inventando moda. É só fazer o que está dando certo. E aí, atrás do livro, eu falo o seguinte. Se você se cansou das soluções imediatas da internet, então siga o que está dando certo há milênios. Pronto. 3 passos para o sucesso, 5 não sei o que da felicidade. Cansei disso, já tentei tudo, não deu certo. Então faz o que está dando certo há milênios para ver se não vai dar. Como foi seu processo assim de escrita? Porque, cara, você é teólogo, você é estudioso, principalmente da Bíblia. Só que é um desafio, né? Conseguir aterrissar isso para que muito difícil. Todo mundo consiga entender, né? É muito difícil, porque se você for escrever do jeito que você pensa, ninguém vai entender. Nós temos vários tipos de mentalidade. Eu divido o ser humano em 4 mentalidades. Mentalidade 1, que é a mentalidade sobrevivente. A mentalidade 2, que é a mentalidade do executor, só faz o que é mandado. Mentalidade 3, que é a mentalidade do empreendedor. E a mentalidade 4, que é a mente de destino. Isso eu ensino no Método Destiny. Nossa, bom isso, hein, cara? Cara, e pelo menos essa aula você tem que fazer do Método Destiny. Porque floresce muito a nossa imaginação e expande muito a nossa consciência quando participa dessa aula. É a primeira aula que eu dou no Método Destiny, é o princípio da inteligência. Eu lembro de quando eu fui lá naquela reunião, você apresentando todo o modelo Isso, assim. você participou da primeira reunião quando eu estava criando o método. Exato. Cara, 2 anos e meio atrás. Caraca, que porrada. 2 anos e meio atrás. Então, assim, hoje, no Método Destiny a gente ensina 12 princípios. No livro eu botei 10 e princípios diferentes do método. Por quê? Porque o método é um curso de 3 dias comigo. O cara fica 12, 24, 36 horas comigo. Aí eu posso me aprofundar em algumas coisas. Num livro, não. Num livro você tem que pegar todo tipo de mentalidade. Então você precisa ser mais simples e direto. Então você usou a palavra certa. É aterrissar. Você está aqui no alto no pensamento, você tem que aterrissar. Peraí. Mas no passo a passo como é. Mas na prática, uma palavra que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito é na prática como é. Tá, eu já entendi, Thiago, que o princípio tal vai me levar à vida de paz e prosperidade, mas na prática como é que eu cumpro isso? Isso é o livro. Eu peguei e coloquei na prática. A pessoa pega, na introdução fala o seguinte, se você ler um capítulo por dia, você vai entender um princípio por dia, em 10 dias tua vida muda. Por que muda? Porque tua mente muda. Exato. Não é que você vai estar ganhando, em 10 dias você vai estar ganhando mais um salário maior. Não é que em 10 dias o problema do teu casamento vai estar resolvido. É que a tua mente vai estar resolvida e aí tudo começa a melhorar.
A tua mente vai estar resolvida em 10 dias. Aí você, pô, já entendi. É isso aqui que eu tenho que fazer. Então, tem princípios que eu coloquei no livro que não estão no método. Um dos princípios é o princípio da escuta. Qual é esse? É o princípio de ouvir. Ó. E as pessoas não têm noção que isso é um princípio bíblico. É bíblico. Quem não ouve não prospera. Por exemplo, um dos principais ditos judaicos, que é um versículo bíblico, é o Shema Israel. Que Shema é ouve Israel. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. É um versículo bíblico que virou uma oração judaica das mais importantes e para os cristãos também. Até hoje é uma oração muito importante. Mas principalmente no judaísmo é muito forte. Então quando Deus vai dar um comando para Israel, o comando é ouve. Porque quem não ouve não prospera. Quem não ouve não tem direção. Se você... Não adianta ligar o Waze e não prestar atenção no que ele está falando. Exato. Você vai se perder no trânsito. Não adianta ter pai e mãe e não escutar pai e mãe. Não adianta ter mentor e não escutar o que o mentor está te direcionando. Então a maioria das pessoas... Hoje eu publiquei uma coisa no Threads. Quase ninguém está usando esse negócio. Eu tô usando todo dia, sabia? Eu tô usando. E cara, tô crescendo bem lá. Tô crescendo uns 2 mil seguidores por dia. Eu tô indo bem também. Mas não, eu publico de vez em quando. Eu publiquei o seguinte hoje, ó, frase do livro. Pessoas que não prosperam. O que é não prosperar? Não ganham dinheiro, não tem bons amigos, não tem família saudável. Família perfeita não existe, tá? Família saudável. Pessoas que não prosperam, nunca tem gente boa do lado, nunca é benquista, querida, nunca ganha dinheiro, nunca, sabe, tá sempre... prosperar não é só ter dinheiro, né? É ter tudo que você precisa. Pessoas que não prosperam têm como característica em comum fazerem somente o que querem e o que acham. Mas são bem resistentes a executarem o que dá certo. Elas fazem o que querem, fazem o que acham, mas o que dá certo elas... não sei, não é assim não gosto. Muito bom, muito bom. Esse negócio do Caio acordar, fazer bicicleta, não sei o que, coisa de maluco. Ou seja, o que dá certo na vida do outro, ela acha uma loucura. E ela continua fazendo o que ela quer ou o que ela acha na vida dela. Por isso que nunca prospera. Por quê? Porque não ouve ninguém. E por que as pessoas não gostam de ouvir? Porque elas não gostam de ser repreendidas. Porque ouvir te confronta. E pessoas... Tem gente que está escutando a gente que não sabe lidar com não. Por quê? Princípio da maturidade, capítulo 1. Ela cresceu na idade e nunca na maturidade. Então ela tem 40 anos e emoções de 12. E ela não sabe lidar com não. Não sabe lidar com confronto. E uma pessoa jamais vai prosperar. Como é que você vai prosperar no teu negócio? Como é que você vai ter uma família saudável? Como que você vai ter amigos leais se você não é maduro, capítulo número 1, princípio da maturidade, se você não sabe escutar, capítulo número 3. Se você não é de verdade, capítulo número 2. Capítulo número 2 do livro é seja de verdade. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Concordo muito nisso. Então por que você vai na minha casa e me pergunta da Bíblia? Na intimidade, não tem câmera filmando a gente. Exato. Por que você faz isso? Ouvir. Mas porque você sabe que eu sou de verdade. Exato. Que o que eu falo aqui, sim, eu falo quando a câmera está desligada. Você concorda? Senão você não ia me perguntar e falar assim, o Thiago é só um personagem. Sim. Eu não vou perder meu tempo indo na casa dele e fazer pergunta de coisa que ele só ensaiou para falar no podcast. Mas se eu sou de verdade, eu sou dentro e fora das câmeras. No on e no off. E aí, quem é de verdade tem credibilidade. E quando você tem crédito, meu irmão, você chega onde você quiser. Quando você tem crédito, você chega onde você quiser. Nesse princípio da verdade, eu criei uma teoria chamada teoria do disfarce. O que é a teoria? Todo livro meu tem uma teoria, né? Por exemplo, o especialista em pessoas tinha a teoria das 3 esferas da amizade. Amigos íntimos, amigos necessários... O intercessor. Não, amigos íntimos, necessários e amigos estratégicos. Sim. Amigos estratégicos. Esse intercessor é uma pregação. Tem uma pregação minha sobre isso. Mas é muito boa isso, hein? Isso é muito bom. Do conselheiro, do carregador de mala emocional, do intercessor. Essa é a pregação. Essa é a pregação. Então, assim,
Falando das teorias. Aí nessa... eu tenho um livro chamado 12 Dias para Atualizar Sua Vida, que eu tenho a teoria da ICP, Ideia Central Permanente, que eu falo sobre propósito. Uhum. No meu livro Descubra o Seu Destino, que é aquele roxinho, eu tenho uma teoria chamada Teoria da Zona de Expulsão. Quando você é expulso de um lugar sem ter feito nada. Cada livro meu tem uma teoria. Nesse é a teoria do disfarce. Quando você é expulso de um lugar, por exemplo, existem portas que se fecham na nossa vida que a gente não entende por que se fechou. E a gente fala, cara, eu tô trabalhando isso há tantos anos, cara. Nesse livro Descubra o Seu Destino, eu explico. Deus é o dono do destino. Ele escuta coisas que você não escuta e ele vê coisas que você não tá vendo. Por isso que ele toma atitudes que você não tomaria. Como, por exemplo, te tirar de um lugar que você não queria sair. Então existem pessoas, como José do Egito, que foram expulsas da sua casa. Ele, quando tinha 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos. Sim. Injustamente, falaram pro pai dele que ele foi morto, entregaram o manto dele cheio de sangue de animal, botaram sangue de animal, falaram, devoraram, um bicho devorou José, mas na verdade eles venderam ele como escravo para o Egito. Então ele foi expulso da sua casa, ele foi expulso do seu conforto, ele era o filho preferido de Jacó. Mas na verdade, os inimigos não sabiam o que estavam fazendo, porque jogaram ele direto no destino dele, que era ser governador do Egito. E aí, 13 anos depois, foram 13 anos de processo, porque entre o teu chamado e o cumprimento do teu chamado tem um processo. Depois de 13 anos, aos 30 anos de idade, ele se transforma governador do Egito e um dos homens mais poderosos do mundo. Aos 30 anos de idade. Mas para isso ele teve que ser expulso de um lugar que ele não sairia se não fosse expulso. Davi não sairia de Israel, ia para a caverna de Adulão, uma passagem bíblica que Saul, o rei, começa... Na época que Davi não era rei, Davi era súdito e tinha um rei chamado Saul. Começa a invejá-lo, começa a persegui-lo e quer matar Davi porque vê que Davi tem muito potencial. Davi tem que fugir, ele se esconde num lugar chamado Caverna de Adulão e ali se juntam com ele os envidados, os amargurados de espíritos e os marginalizados. Ele, em vez de reclamar, só tem maluco aqui, ou de se tornar um deles, ele treina esses caras e transforma-os no exército mais letal da terra, que foi o exército de Davi. Uau. Então Davi não teria sido rei e o guerreiro que foi se não tivesse sido expulso de Israel por causa da inveja de Saul. Então isso é a zona de expulsão. É quando você não fez nada, mas foi expulso de onde está. Ou seja, é diferente de você plantar e colher. Exato, foi expulso tu foi expulso porque eu perturbei todo mundo, é lógico. Pô. Eu roubo a paz de todo mundo, vai ser expulso. Agora eu tô falando de quando você não fez nada. Sim. E tudo tá te tirando daquele lugar. As pessoas estão falando mal, estão literalmente te mandando embora. Foi o que aconteceu comigo quando eu quebrei em 2014 no Rio de Janeiro. Fui expulso do Rio. Todo mundo começou a falar mal, começaram a me perseguir, caluniar e tal. E você tem aquela coisa, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. São Paulo abriu as portas para mim e vim para São Paulo. Onde é que eu encontrei minha prosperidade? Aqui. Em São Paulo. Ou seja, agora, você merecia a zona de expulsão não necessariamente é geográfica. Não é que Deus vai te tirar de uma cidade para outra. Pode acontecer. Mas, às vezes, são pequenas mudanças que vão acontecer dentro da mesma geografia. Entendeu? Amizades, local de trabalho e coisas desse tipo. Tá? Então, cada livro tem uma teoria. E a teoria desse livro, Princípios Milenares, é a teoria do disfarce. Teoria do disfarce. O que é isso? Pessoas que, em vez de pagar o preço para serem de verdade, pagam o preço para serem de mentira disfarçada. Fale mais. O golpista do Tinder, a Ana, do Inventando Ana, do Netflix lá, eles pagaram um preço muito alto para parecerem quem não eram. Mas para enganar as pessoas, eles tinham que parecer de verdade, porque quem é de verdade tem credibilidade. Então você tem que parecer. Só que o preço que você paga para parecer é tão caro quanto ser de verdade. Então por que você não paga o preço para ser de verdade? Caráter. Você não foi treinado para isso, você não teve um caráter para isso. Sua mentalidade não é voltada para isso. Daí surgem os grandes golpistas, daí surgem os que a gente chama de 171, né? Os caras as pessoas que dão golpe, homens e mulheres que dão golpe nos outros, eles fingem ser alguma coisa. Mas muita gente hoje na internet não é golpista, não está tomando dinheiro de ninguém, mas está fingindo ser quem não é. Está montando um personagem, lê um monte de frases de efeito em livro e monta um podcast ou monta rios fingindo que está olhando para cá e tal, para tentar viralizar, mas não é de verdade. Você acha que essa raiz, assim, que a pessoa ser algo que ela não é? Então você acha que vem essa raiz? Eu acredito que é um problema de caráter e que é tratável. É que as pessoas geralmente, por não ouvirem, não se tratam. É verdade. É algo que está no ser humano, é intrínseco do ser humano. Problema de caráter já nasceu com o ser humano. Você tem filhos, eu também.
Então o nosso filho não precisou fazer escola de mentira para mentir. Você que bateu nela, não fui eu não, pai, foi ele. Concorda? Já é intrínseco do ser humano. Mas se ele começar a escutar pai e mãe, se ele praticar o princípio de ouvir, ele vai tratar caráter e vai crescer melhor. Uau. Então o que eu ensino nesse livro? O básico para você ser uma pessoa boa para poder ter paz e prosperidade. É o básico. Isso aqui não tem nada de novidade. Só que eu te ensino de um jeito que a ficha vai cair. Você fala, agora eu entendi. E eu provo, não só neurocientificamente, mas eu provo biblicamente, que é o que está dando certo há milênios, que se fizer vai dar certo. Está dando certo há 2000 anos, não vai errar contigo, não vai falhar contigo. Então, quanto mais princípios você cumpre, mais vista privilegiada você tem. Eu falo o seguinte, a nossa peregrinação na Terra, eu falo nesse livro, é como se fosse uma caminhada por uma floresta. Se eu caísse numa floresta, eu fiz um treinamento, não fiz nenhum treinamento, eu conversei com quem faz um treinamento de sobrevivência e ele me ensinou isso. Caiu na floresta, a primeira coisa que você procura é o ponto mais alto. Por quê? Com a vista mais alta eu consigo entender onde está o rio que eu vou beber água, onde está uma possível saída. Onde tem uma possível civilização. Onde tem uma possível civilização, onde podem ter predadores me esperando. Às vezes ali tem uma alcateia de lobos e aqui, ó, no mesmo nível eu não consigo ver, porque as árvores impedem. Aqui em cima eu falo, tá ali, ó, os caras podem me pegar ali. Então eu consigo avistar os perigos, as saídas e os meus meios de sobrevivência. Então, o que é cumprir princípios? É no meio da floresta da vida, você subir uma montanha. É ver de cima, né? Ver do alto. Você vê de cima. Isso é cumprir princípios. Isso é muito bom, hein, cara? Bom, né? É muito bom. Então, eu quero levar as pessoas, através do livro Princípios Milenares, a viverem melhor. Eu quero que você tenha uma vida de paz e prosperidade. Tiago, tem a ver com religião? Nada a ver. Falar a verdade precisa ser religioso? Ser maduro, princípio da maturidade, precisa ser religioso? Não. Aprender a escutar precisa ser religioso? Não. Usar bem as palavras, o princípio das palavras, precisa ser religioso? Não. Generosidade, que é um princípio que atrai prosperidade. Pensa num imã de prosperidade. Fala de generosidade, generosidade. pra gente. Como, né? Como desenvolver a generosidade? Porque tem gente que a vida adulta vai ficando muito cascudo, vai meio que instinto de sobrevivência, meio que cada um olha pro teu. E como você enxerga a generosidade? As pessoas não são generosas por dois motivos. Ou por frustração, já tentou ser e foi enganada. Tá. Ou por egoísmo. É só pra mim. Os dois estão errados. Os dois não têm desculpa. Você precisa entender que a única arma que combate a arrogância, a avareza e todos esses pecados capitais é a generosidade. É a única arma. Quanto mais eu dou, quanto mais eu me dou e quanto mais do que eu tenho eu distribuo, eu compartilho, mais eu atraio para minha vida. Então, eu sou prova de que quanto mais conhecimento eu dou, todo dia de manhã eu tô no Café com Destino às 7h57 da manhã. É verdade, todo dia. Há 3 anos e meio. Toda terça-feira eu tô no Brunecast. É tudo gratuito. Mas por que eu faço isso? Você conhece minha vida, você sabe que tem um monte de coisa que eu não precisava estar fazendo mais. Exato. Por que eu faço? Porque eu sei que quanto mais generoso eu sou, mais eu vou ter. Isso tem a ver, por exemplo, não só com dinheiro, tem a ver com conhecimento. Quanto mais conhecimento eu dou, o conhecimento pode ser infindável, portanto que você compartilhe. Uau. Então, recebo mais conhecimento. Por ser um princípio milenar, ou seja, um código espiritual, existe não só um respaldo científico e natural, existe um respaldo espiritual quando você faz isso. Então, quando a pessoa fala, uma energia boa a meu favor, o universo está conspirando, você chama como você quiser. Eu chamo de conspiração divina. Existe uma conspiração divina a teu favor. E eu coloco toda essa parte divina a meu favor quando eu cumpro princípios. E eu me coloco como adversário da conspiração divina quando eu quebro princípios. Porque ao quebrar princípios, eu vou ter que pagar o preço dessa quebra. Então, se eu viver pelo que está escrito, se eu cumprir o que está escrito aí, não tem como minha vida dar errado. A vida vai ficar fácil? Nunca. No mundo tereis aflições. Está escrito.
Nunca vai ser fácil, mas não precisa ser tão pesado. Um versículo. Uma frase que eu coloco aí, o versículo. Uma frase que eu coloco é: a vida nunca vai ser fácil, mas não precisa ser cheia de sofrimentos, não precisa ser cheia de frustração, não precisa ser pesada. Pô, a vida é muito pesada. Peraí. A vida não é fácil, mas muito pesada, você está quebrando algum princípio. Essa vida é só sofrimento. Não, não é só sofrimento, não. Tem dias difíceis de dor. Só sofrimento, você está quebrando algum princípio. Eu não posso te prometer uma vida boa na Terra, mas eu posso prometer que no meio da tempestade você continua com paz. No meio da escassez mundial você continua com prosperidade. Porque paz e prosperidade vêm de dentro de você. São duas das poucas coisas que a gente pode afirmar que vem de dentro. Você não precisa de nada que está acontecendo por fora para ter paz e para ter prosperidade. Paz é um estado de espírito, prosperidade é mentalidade. Os dois estão dentro. Cara, paz é estado de espírito, prosperidade é mentalidade. Mentalidade está dentro. Então, não importa como está o mundo, não importa se a Rússia vai atacar, se Israel vai revidar o Irã, não importa se o Bitcoin subiu ou desceu, não importa como está a Bolsa de Valores, a minha paz e a minha prosperidade ninguém toca. A São Paulo está ficando mais violento, o Brasil está caindo o PIB. Isso não pode tocar minha paz e minha prosperidade, porque é interior. E tudo isso que está acontecendo é exterior. Meu primo está falando mal de mim, minha sogra me perturba, isso é exterior. O que é exterior não pode roubar o que está dentro. E por que rouba? Porque a gente não cumpre ainda os princípios que nos blindam, nos protegem. Então, através do livro Princípios Milenares, eu quero ensinar essas 10 leis espirituais que vão te preparar para literalmente viver com paz e com prosperidade.